No Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11, acontece um dos milagres mais bacanas que eu acho na Bíblia Sagrada. É quando Jesus ressuscita o filho único de uma viúva. E começa mais ou menos assim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chores." Depois, aproximou-se e tocou o caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu digo, levanta-te." O jovem levantou-se, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. O significado do Naim chamou muito a atenção. O nome Naim significa delicado, frágil. E eu penso que assim, tudo que é delicado, frágil, exige uma certa destreza para ser manuseado. Então quando você põe o nome de uma cidade delicado, frágil, é que eu penso que existe uma certa destreza, uma certa habilidade para se viver ali. E Naim era uma cidade pequena, afastada, algo periférico. E essa, para mim, essa era a realidade da cidade de Naim. Certo jovem precisou assumir precocemente as responsabilidades de casa. Só que o mais interessante é que o único referencial que este jovem tinha dentro de casa, de homem, era um referencial de quê? De defunto, de fracasso. Então, consequentemente, qual seria o destino dele? A psicologia diz que nós somos, direta ou indiretamente, frutos do meio em que vivemos. E o meio em que esse jovem vivia, ele tinha dentro de casa como seu maior referencial, um referencial de fracasso, um referencial de morte, pois o seu pai havia morrido. O seu espelho foi um defunto. Ele não tinha outra escolha a não ser defunto. Ou tinha? Os caminhos que ele acabou escolhendo o levaram a seguir o mesmo destino de seu pai. E agora, essa mulher que já havia perdido o seu marido e agora estava perdendo o seu filho, perdera totalmente as esperanças. Ao perder o seu marido, aquela mulher temeu totalmente o mundo dos portões para fora. Ela passou a acreditar que se ela se mantesse bem quietinha, sem interromper a rotina, sem interferir no cotidiano, ali junto com o seu filho, nada de mal aconteceria ao que sobrou de sua família. Se ela e o seu filho não sonhassem sonhos maiores que os limites daquela cidade, eles não corressem riscos, nem tivessem muitas aspirações, pudessem envelhecer juntos e em paz. Dizem que o peixe não sabe que vive na água, só sabe que vive na água quando é retirado de dentro dela. A maioria das pessoas não sabe, mas vive numa realidade criada pela falta de conhecimento na palavra de Deus. Consequentemente, falta de fé, ou uma realidade sufocante que vai encurralando a pessoa em seus limites mais pobres e cada vez pequenos e cada vez inferiores e cada vez mais ainda. E pouco a pouco a pessoa acaba acreditando que foi destinada a tal circunstância. E esse é um tipo de karma, que essa é a sua sina, que esse é o seu destino, que não se pode mudar isso, que foi escrito e ela tem que passar por isso. Diferente do que as pessoas pensam, o reino de Deus é um reino de ação, de fluxo, de frutos e atitudes. Quer um exemplo? Procurai e encontrará, batei e abre-se-vos-á, semeai e colhei. Todas essas referências falam da consequência das atitudes, de atitude e consequência, de causa e de efeito, movimento. Guarde isso que eu vou estar te falando. Todas as vezes que você disser que Deus não está te enxergando, é porque você está numa zona de conforto, da qual você não está enxergando Deus. Deus é uma pessoa que você só o vê,
só o nota se estiver em movimento, se estiver frutificando, se estiver agindo. Você não vai notar Deus na sua zona de conforto. Você não vai perceber Deus sem estar frutificando. Se você não está vendo Deus agindo na sua vida, é porque você não está dando fruto na vida de outras pessoas. Toda zona de conforto só pode produzir uma coisa: morte. Todas as áreas da sua vida que você está deixando cair em zona de conforto só produzirá uma coisa: morte. Porque é mais fácil não acreditar do que acreditar. É mais fácil rolar a escada do que subi-la. Naqueles tempos não tinha velório como nós costumamos ter hoje. Morria-se pela manhã e se enterrava à tarde mesmo. Nós nunca iremos compreender o trabalhar de Deus em nossas vidas. E é por isso que eu sempre gosto de dizer que quando nós não estamos entendendo o que está acontecendo em nossa vida, é porque Deus está agindo. Que a partir do momento que você conseguir entender, é porque Deus não está agindo mais. Porque Deus é um Deus que surpreende. Sabe o que é mais interessante? É que Deus não dá a ninguém nada que a pessoa não tenha. Você não compreendeu? Jesus não vai fazer alguém encontrar se a pessoa está batendo. Nem vai abrir a porta para alguém que está pedindo. Ele estabeleceu como lei de causa e efeito: pedi e vos será dado, batei e abre-se-vos-á. Então o que você tem dentro de você? Esperança? Fé? Amor? Sucesso? Vontade de vencer? Certeza de que tudo vai dar certo? Ou medo? Se é desespero que você deixa aumentar cada vez mais dentro de você, ao seu redor é o desespero cada vez mais que você vai perceber. Aquela mulher tinha um medo tão grande do único filho dela morrer que não houve outra maneira de Deus agir na vida dela a não ser através desse mesmo medo. Porque o medo é tão forte quanto a fé. Às vezes Deus permite percas em nossas vidas para nos arrancar da zona de conforto. O cemitério ficava fora dos limites da cidade, como de costume. O único jeito de Deus arrancar aquela mulher de dentro dos muros daquela cidade para ter um encontro com ela era através dela ter que enterrar alguém. Mesmo porque, para Deus, a morte nunca foi nenhum problema. Como não é o fracasso, como não é o divórcio, como não é as dívidas, como não é a falência, como não é muito menos o que você possa estar passando agora. Deus quer fazer você passar pelos portões dessa realidade. Deus quer fazer você romper com os muros dessa sociedade. Deus quer que você rompa com o cotidiano antes que amanhã ele se repita. Não baseie os seus anos no fracasso do passado. Se você soubesse quem te espera além desses portões, já teria saído correndo ao encontro dele. Se você souber o poder do toque dele, porque muitas das vezes, até mesmo na sua família, até mesmo dos mais íntimos, você só encontra referenciais de derrota, referenciais de fracasso. Às vezes você olha da janela qual você vive e talvez você possa viver num bairro, numa rua, onde só te apresentam referenciais de fracasso, de derrota. Talvez você olhe para o seu lado, pessoas estão se separando, pessoas estão se divorciando, pessoas estão fracassando. Todos os referenciais que a realidade apresenta são referenciais de fracasso, de perda e de morte. E é por isso que Jesus se coloca hoje entre os limites da sua fé e o cemitério de todos os teus sonhos e se faz um referencial de ressurreição. Da mesma maneira que as 4 mãos não puderam prosseguir diante de um simples toque de Jesus, nem mesmo os 4 cantos da terra serão capazes de impedir que você contrarie essa realidade e altere totalmente o seu destino. Por isso, obedeça à voz do Mestre, que é o nosso Senhor Jesus, e pare de chorar. Levante-se de onde você está, levante-se de onde você caiu agora, sinta o toque dele aí e tudo mais que a realidade matou. Porque agora os teus sonhos, os teus projetos, depois dessa experiência que você está vivendo, eles levarão em si as marcas, as digitais daquele que tudo pode fazer na tua vida, daquele que fez os céus e a terra.
a cova que cavaram para os teus sonhos terá que ser fechada, porque além dos limites dessa cidade, você ainda tem um mundo inteiro para conquistar com esse teu testemunho. Você crê nisso? Então receba a sua vitória, em nome de Jesus. Amém.